Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje nós vamos falar das figuras de linguagem. E vamos abordar, basicamente, as figuras mais importantes, as mais recorrentes, aquelas que aparecem com muito maior frequência dentro dos concursos militares. E depois de vermos todas as figuras, eu selecionei algumas questões e eu vou dar um tempo para vocês terem a oportunidade de fazer juntamente comigo essas questões. Tá ok? É isso aí. Então, estejam prontos. Vocês me ouvem bem? Então, vamos lá. Nós vamos ver basicamente, 4 tipos de figuras. Então, eu vou enumerá-las aqui na apresentação, que são as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de sintaxe e as figuras sonoras. Normalmente, ou muito frequentemente, quando a gente estuda as figuras sonoras, elas vêm junto das figuras de sintaxe. Mas eu gosto de separar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar observando a distinção entre denotação e conotação. Muita atenção que, às vezes, uma ou outra questão pergunta isso. Identifique a palavra, em que alternativa a palavra flor foi empregada denotativamente ou conotativamente. Então, qual é a distinção entre denotação e conotação? Primeiramente, o que é a denotação? A denotação refere-se às palavras tomadas em seu sentido real, básico, expresso pelos seus radicais e afixos. Aquele esperado por todos os que dominam a mesma língua. Eu já vou dar o exemplo. Então, denotação é isso. As palavras em seu sentido real. Na conotação, nós temos o que a palavra empregada em seu sentido figurado, fora dos padrões ditos normais da língua. João, boa noite. Boa noite, Fernando. Juliana, nós estamos conectados com o link da bio, tá ok? Vocês podem acessar na bio, o link da bio é logo o primeiro link que aparece e vocês entram aqui no Zoom, tá bom? Então, conotação são as palavras tomadas no sentido figurado, fora dos padrões ditos normais da língua. Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu coloquei 2 exemplos, um em sentido denotativo e o outro em sentido conotativo. Luísa colheu a flor e saiu em disparada. Aqui a gente só pode pensar na flor, no vegetal. Agora, se eu disser Luísa sempre foi uma flor de menina, eu estou dizendo que Luísa sempre foi um vegetal? Não. Então, no primeiro exemplo, nós temos a palavra em sentido denotativo, real, que é o vegetal. No segundo, é como se eu dissesse que Luísa sempre foi delicada, amável, perfumada. Então, aqui nós temos conotação. As figuras de linguagem, elas giram em torno obviamente, da conotação, que são as palavras empregadas em sentido figurado. Então, a gente vai começar pelas figuras de palavras, e a primeira delas é a comparação ou símile. Cuidado com essas 2 palavras. Olá, seja bem-vindo, Fernando Emanuel. Oi, Emanuel, tudo bem? Entra no link que está disponível na bio, tá ok? É logo o primeiro link que aparece na bio. Seja bem-vindo. Então, o primeiro, muito cuidado com isso, comparação ou símile. O próprio nome já diz.
Consiste, como o próprio nome indica, em comparar dois seres servindo-se dos conectivos, dos conectores, das conjunções comparativas. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Nós estamos conectados no link que está disponível aí na bio, tá? E assim você vai ter acesso à nossa live, tá bom? Ótimo. Então, nós temos o primeiro, essas conjunções podem ser a palavra como, tal qual, tal como, feito, etc. Então, por exemplo, Luiz é a lalomaníaca, fala como um papagaio, fala como se fosse um papagaio. Aqui nós temos uma comparação. A comparação também é chamada de símile. Muito cuidado, que às vezes eles colocam umas palavrinhas diferentes, tá? Mas aqui comparação é símile, tá? Muito cuidado. E na comparação você necessariamente tem que ter a conjunção comparativa. Muito bem. A metáfora também é um tipo de comparação, mas, diferentemente da comparação, não há a presença do conectivo nem o elemento comum aos seres comparados. Eu coloquei o exemplo da Luísa. Luísa parece um papagaio. Notem que na metáfora existe a aproximação de dois seres. E Luísa não tem nada a ver com papagaio. Isso é metáfora. Aproximação de dois seres, em que nenhum deles tem nada a ver com o outro. E por que existe essa aproximação? Porque Luísa fala muito, como se fosse um papagaio. Existe uma comparação implícita. A metáfora é isso. Agora vamos ver a metonímia. Atenção, muita gente confunde a metáfora com a metonímia. Na metáfora, existe, então, a aproximação de dois seres e um não tem nada a ver com o outro. Agora, na metonímia, existe uma substituição. A palavra-chave da metonímia é substituição. É a substituição de uma palavra por outra, havendo entre elas uma relação real, concreta, objetiva. Então, vamos ver aqui os exemplos. O que Porto tem a ver com vinho? É porque o vinho do Porto é fabricado na cidade, no lugar que se chama a cidade do Porto. Então, é essa relação, o lugar pelo produto. Então, emprega-se o lugar pelo produto. Substituiu-se, né? Em vez de se usar o vinho, se usou um porto. Outro exemplo. O efeito pela causa. Ganho a vida com o meu suor. Na verdade, a gente ganha a vida com o trabalho. Então, eu substituí o trabalho pelo suor. O autor pela obra. Essa metonímia é muito comum, é muito recorrente. Ler Machado de Assis. Na verdade, a gente não lê o autor, a gente lê a obra, o romance. Consultar o Aurélio. A gente não consulta o dicionarista, a gente consulta o dicionário. Outras metonímias. A matéria pelo objeto. O que tem a ver sino com bronze? O sino é feito de bronze. Então, é a matéria pelo objeto. Soar o bronze. Na verdade, o que soa é o sino. Entra aqui, rapaz. Nós estamos conectados no link da bio. Seja bem-vindo. Continuando. O continente pelo conteúdo. Opa, voltando. O abstrato pelo concreto. Cuidemos da infância. Na verdade, a gente cuida das crianças. O continente pelo conteúdo. Comerei mais um prato. A gente come a comida que está dentro do prato. Então, é o continente pelo conteúdo. A parte pelo todo. Atenção! Essa é uma metonímia recorrente, muito recorrente. É como o autor pela obra, que aparece com muita frequência. Então, muito cuidado. E essa metonímia ela tem um nome específico. As velas transpuseram o mar. Na verdade, foram as embarcações. E as velas fazem parte
da embarcação. É como o segundo exemplo. Eles nunca tiveram o seu próprio teto. Na verdade, a gente não tem o teto, a gente tem a casa com o teto. Então, é parte do todo. A parte pelo todo é um tipo de metonímia. Olá, Ariel, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Ariel. Nós já estamos aqui na metonímia, tá ok? Então, a observação. A este último caso de metonímia chamam sinédoque. É um tipo especial de metonímia. A parte pelo todo tem um nome especial de sinédoque. Então, muito cuidado. É uma metonímia. Tá bom? Muito bem. Agora nós vamos para a sinestesia. A palavra sinestesia quer dizer você colocar em paralelo dois sentidos, quer dizer, é mistura de sentidos. Como assim? É um tipo de figura em que há aproximação de termos que pertencem a sentidos diferentes. Olá, Paola. Entra aqui, nós estamos com o link da bio. Tá bom? Entra aqui no link, tá? É só você acessar, é logo o primeiro link que aparece na bio, tá? Seja bem-vinda. Então você vai ter a mistura de visão, audição, visão, tato, paladar, sempre sentidos diferentes, tá? Isso é chamado de sinestesia. É só você lembrar de anestesia. Anestesia é tirar os sentidos, né? Anestesia é tirar os sentidos. Sinestesia é colocar em paralelo os sentidos, né? Os diversos sentidos do ser humano. Muito bem. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Rumor cheiroso de uma aurora. Então, rumor, audição, cheiroso, olfato, audição e olfato. Mistura, né, dos dois. Doce, canção. Doce é paladar e canção é audição. Sabor aveludado. Sabor é paladar. Aveludado é tato. Então, nós temos a mistura de sentidos, sinestesia. Agora, nós vamos para a catacrese. Eu vou dizer para vocês, quando eu era estudante, como vocês o são, eu usava um macete para memorizar a catacrese. Catacrese, na verdade, você pega uma palavra aqui, cata outra palavra ali, cata outra e forma uma palavra diferente. Sai catando um monte de palavras para formar uma terceira. Então, é a extensão de sentido que sofrem determinadas palavras na falta ou desconhecimento do termo apropriado. Isso é catacrese. Por exemplo, cabeça ou dente de alho, pé da mesa, cabelo de milho, céu da boca. E as duas últimas são catacreses verbais. Embarcar num trem. Embarcar seria num navio. Enterrar uma farpa na mão. Enterrar seria na terra. Então, nós temos aqui catacreses verbais. Embarcar seria num barco, mas a gente diz embarcar num avião, embarcar num trem. Enterrar seria na terra, e a gente diz enterrar uma farpa na mão, enterrar uma farpa na pele. É isso. Isso é catacrese. Muito bem. Agora nós vamos às figuras de pensamento, que também são muito recorrentes, elas caem com muita frequência nos concursos. A primeira delas é a antítese. O próprio nome já diz. É você colocar em oposição. Colocar em oposição. É a figura de linguagem que consiste na oposição de palavras, expressões ou pensamentos. Exemplo. Muitos dizem o que pensam, poucos aquilo que sabem. Então, você tem a oposição de muitos, poucos. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, acordar e adormecer. A antítese, ela se baseia em palavras antônimas. Essa observação. Normalmente, são palavras antônimas ou quase antônimas. Tudo bem?
A figura seguinte que a gente vai estudar é a hipérbole. A hipérbole é relativamente simples, né? Hipérbole, quando a gente vê hipérbole quer dizer exagero de coisas e ideias. Então, por exemplo, tenho milhões de coisas para fazer. Chorou rios de lágrimas. Esperou décadas até que ela terminasse de se arrumar. Isso é um exagero. Carol Fabre, eu não acredito, menina, que saudades. Entra aqui na minha live. Que saudades, Carol. Nossa, quantos anos. E aí, você está bem? Seja bem-vinda. Que lindo. Eu reconheci pelo teu sobrenome. Olha que incrível. Nossa, a Carol já teve aula comigo, o que, há 15 anos? Quanto tempo, quanto tempo. E estou eu aqui ensinando figuras de linguagem, Carol, porque todos os anos caem figuras de linguagem. Seja bem-vindo, Carol. É um prazer tê-la na minha live. É um prazer. Uma aluna dedicadíssima. Muito bem, Carol. Que bonita. Obrigado, Carol. A Carol tá dizendo que tudo que eu aprendi em português. Que legal, Carol. Que saudades. Nossa. É isso. Então, a gente está vendo a hipérbole, que é o exagero da mensagem. Agora, nós vamos ver o inverso, o eufemismo. Bom, então, continuando, no eufemismo, nós temos, se a hipérbole é o exagero da mensagem, o eufemismo tem por objetivo justamente o inverso, suavizar, amenizar a ideia que se deseja transmitir. Então, se nós temos uma... Olá, Jorge, já estamos aqui conectados, tá ok? É só você acessar lá o link na bio. Então, o primeiro exemplo, ela não tem esperanças de cura, está suavizando com a ideia de que está em fase terminal. Então, vamos a outro exemplo. Partiu desta para melhor, morreu. Ele é soropositivo, tem AIDS. Ele não foi feliz em suas observações. Ele foi grosseiro. Agora nós vamos para a figura de linguagem que se chama, a figura de pensamento que se chama ironia. A ironia. Ironia é afirmar o contrário daquilo que se pensa. Então, por exemplo, eu coloquei o exemplo aí do Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. No momento em que ele diz um amor, ele está usando de ironia, porque ele está querendo dizer justamente o contrário daquilo que está pensando. Então, o segundo exemplo, bem se via que adorava crianças, judiava delas como ninguém. Então, adorar crianças é uma ironia, porque está dizendo o contrário daquilo que se pensa, mesmo porque ele judia das crianças. Muito bem. Agora, nós vamos ver a prosopopeia ou personificação, que é uma figura mais do que recorrente, né? Ela aparece o tempo inteiro em vários concursos. Tá? Então, vamos... o que é a prosopopeia? É atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Então, atribuir características humanas. Então, nós colocamos o exemplo, uma talhada de melancias com seus alegres caroços, da minha querida Clarice Lispector. Outro exemplo que eu tirei de Cartola, simplesmente as rosas exalam
o perfume que roubam de ti. Então, as rosas exalam o perfume que as rosas roubaram da pessoa amada. Então, isso é uma personificação, também chamado de prosopopeia. Atenção, a prosopopeia, ela tem outros nomes. Ela também é chamada de animismo, animização, antropomorfismo ou antropomorfização. Olá, Bruno. Seja bem-vindo. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá ok? Então, acessa lá, é logo o primeiro link que aparece da bio e você entra aqui. Seja bem-vindo. Agora nós vamos ver a próxima figura de pensamento é gradação. O próprio nome já diz. Consiste numa sequência de ideias que podem apresentar-se em sentido crescente ou decrescente. Quando eu tenho sentido crescente, eu tenho clímax, vai aumentando. E o decrescente é anticlímax. A gente vai ver bem claro no exemplo. A mulher era escultural, deslumbrante, uma deusa, quer dizer, é clímax. Por quê? A gradação é ascendente. No próximo exemplo, era mal, mesquinho, figura insuportável, um escroque. É anticlímax, porque vai piorando. É uma gradação descendente. Tá ok? Leandro, boa noite. Nós estamos conectados. Você acessa o link que está disponível na bio. É logo o primeiro link e entra aqui. Vem para cá. Nós estamos nas figuras de pensamento. Hoje estamos estudando as figuras. E já estamos nas figuras de pensamento. Vamos lá. Agora nós vamos ver o paradoxo, também chamado de oxímoro ou oximoro. É uma palavra com dupla prosódia. Ela pode ser paroxítona ou oxímoro ou oximoro. Então, pode ser proparoxítona ou paroxítona, né? E o que quer dizer isso, paradoxo ou oximoro? É uma contradição. Como assim, Tavares? Vamos lá. É um tipo especial de antítese, em que as palavras, para além de se oporem, quer dizer, elas não são antônimas, elas não são antônimas, elas se contradizem. Um exemplo clássico de paradoxo ou oximoro são os versos de Luís de Camões, que eu amo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Notem que é pura contradição. Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que alguma coisa pega fogo sem ser vista? É ferida que dói e não se sente. Como é que alguma coisa dói e não é sentida? É um contentamento descontente. Esse verso eu não coloquei, não. Então, há uma espetacular contradição em algo que arde, que pega fogo, sem que seja vista. Muito bem. Agora nós vamos à elipse, que é uma figura de construção. Temos alguma dúvida aqui? Vamos lá. Isso. Diga lá, Eduardo. É alguma pergunta? A gente... Vamos lá. O Eduardo está fazendo aqui uma pergunta. Vamos lá. Olá, Marcos. Nós estamos conectados com o link que está disponível na bio, tá? Eu vou explicar, então. A antítese e o paradoxo. Na antítese, as palavras se opõem, elas são antônimas. Lembra do exemplo que eu dei para vocês anteriormente? É logo a primeira figura, né? Que eu coloco, muitos, poucos, acordar e dormir. As palavras se opõem. Agora, no paradoxo ou oximoro, existe uma contradição da ideia. Então, amor é fogo que arde sem se ver. Como é que alguma coisa pega fogo sem ser vista? A primeira coisa que acontece quando você bota fogo em alguma coisa é ver o fogo. Então,
é fogo que arde sem se ver. Então, existe uma... É ferida que dói e não se sente. Como é que alguma coisa dói em você e você não sente? Tá? Então, existe uma contradição. É muito mais do que apenas uma oposição de ideias. Tá? Basicamente, é isso. Vamos lá. Agora nós vamos às figuras de sintaxe. Muito obrigado pela pergunta. Tá bom? Excelente. Então, vamos lá. O que é a elipse? A gente vai agora às figuras de sintaxe. Figura de sintaxe tem a ver com a construção frasal, tá? Então, a gente precisa ter determinado cuidado, porque a gente não cai em muitas questões, mas aquelas que caem, elas são importantes, tá? Então, a gente precisa ter cuidado. A primeira é chamada de elipse. Elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido em função do contexto. Então, por exemplo, omissão de um termo facilmente subentendido em função do contexto. Vejam aqui os exemplos que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Chamei a Amélia e saímos às pressas. Quem é que chamou a Amélia? Eu. Nós temos a elipse do sujeito. E saímos às pressas. Nós saímos. Então, nós temos a elipse, a omissão dos sujeitos. E a gente consegue perceber essa omissão pelo próprio contexto. Não precisava ter sido mencionado anteriormente. Pelo contexto, a gente sabe que houve a omissão. Brincadeira sem graça a sua. A sua brincadeira é sem graça. Nós temos a omissão do verbo ser. Chegou o dedo em riste, com o dedo em riste. Então, a omissão da preposição com. E, por último, então, implorou fossem poupadas as crianças. Implorou que fossem poupadas as crianças. Existe aí a elipse, a omissão da conjunção integrante que. Tá? Agora, não confundir elipse com o zeugma, que também é uma elipse. Só que é a elipse de um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, vejam aí os exemplos que eu coloquei. Este menino é dedicado. Aquele, um preguiçoso. Notem que essa vírgula aí, aliás, pode ser uma questão de pontuação. Isso aí pode ser uma questão de pontuação, tá, pessoal? Então, muito cuidado com o zeugma. Qual é a função dessa vírgula? Ela está substituindo o verbo. Este menino é dedicado, aquele é um preguiçoso. A vírgula está substituindo o verbo. Só que o verbo foi mencionado anteriormente. Então, nós temos um zeugma. Tá ok? É um tipo, é um caso de elipse. A igreja era grande e pobre. Os altares, vírgula, humildes. Os altares eram humildes. A vírgula está substituindo o verbo ser. Tá ok? Então, continuando. Agora nós vamos ver a silepse. Silepse é concordância ideológica. É a concordância com as ideias e não com os termos gramaticais, propriamente. Então, vamos ver as definições. Consiste na concordância que se faz não com os termos gramaticais, mas com as ideias. Por isso que é chamada de concordância ideológica, com a ideia que esses mesmos termos sugerem. Trata-se de um caso de concordância ideológica. Então, vamos ver aí. São 3 tipos de silepses. A primeira delas, que eu enumerei aqui, é a silepse de gênero, então, masculino e feminino. Olha o exemplo. Vossa Eminência, feminino, é bondoso, masculino. Nós temos essa mistura, né? Feminino, masculino. Silepse de gênero. A segunda silepse é silepse de número, singular, plural. Corria gente de todos os lados e gritavam. Notem, a palavra gente indica singular. E lá na frente, você flexiona o verbo gritar. E gritavam, no plural. Isso é uma silepse de número. Mas atenção, essa silepse
não pode de jeito nenhum ser usada na redação. Não pode de jeito nenhum ser usada na redação. Então, muito cuidado. Se você, na sua redação, por exemplo, se você escrevesse uma frase assim, você teria que dizer corria gente de todos os lados e gritava. Por quê? Quem é que gritava? A gente. A gente gritava. Então, o verbo gritavam está concordando com a ideia de plural, que está lá no substantivo gente, né? De coletividade. Então, vamos ver aí o exemplo. Percebe-se que o verbo gritar concorda com a ideia de coletividade expressa pelo substantivo gente. Este procedimento só pode ser usado quando houver um distanciamento do referido verbo. Mas eu já disse, na redação, não pode fazer, tá, pessoal? É considerado um erro de concordância grave. Tá ok? Olá, Julie. Boa noite. Seja bem-vinda. Se você quiser, você pode entrar pelo link que está disponível na bio. E aí você entra aqui com a gente no Zoom, tá? E por último, então, a gente vai ver a silepse de pessoa. Vamos lá. Como assim, silepse de pessoa? Notem que todos fomos à praia, todos. É terceira pessoa do plural e fomos primeira do plural. Tá ok? Então, todos é plural e fomos singular. Perdão. Primeira pessoa do plural também, né? Então, nós temos terceira e primeira. O verbo ir está na primeira pessoa do plural, fomos, porque quem escreve se inclui entre aqueles que vão à praia. Todos fomos à praia. Apesar de o indefinido todos pedir flexão na terceira pessoa do plural. E os alunos sempre me perguntam, Tavares, você pode... Eu já sei que a gente não pode usar a silepse de número na redação. Pode usar a silepse de pessoa? Pode, mas com cuidado, porque a gente não deve escrever na primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Onde é que, então, eu posso usar, Tavares? Na conclusão. Digamos que você esteja falando sobre, sei lá, violência nas grandes cidades. E aí, lá na conclusão, você pode se incluir entre as pessoas que vivem numa grande cidade, que é o nosso caso, né? Ou pelo menos da grande maioria de nós. Tá ok? Olá, Bruno. Boa noite. Seja bem-vindo. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio, tá? Então, é isso. Você pode usar, mas na conclusão, para dar um fechamento, e é uma silepse estilística, né? Você vai se incluir entre aquelas pessoas que vivem numa cidade grande, né? Numa metrópole. A nossa já é uma megalópole, né? Muito bem. Excelente. Agora nós vamos ver o pleonasmo, que também é uma figura recorrente. Existem dois tipos de pleonasmo. A gente vai ver agora. O que é pleonasmo? É o emprego de palavras ou expressões redundantes. Elas são propositalmente redundantes, que têm por função dar destaque a uma ideia. O pleonasmo pode ser semântico ou sintático. Então, a gente vai ver os dois tipos. Vi claramente visto o lume vivo. Ele era capaz de andar com as próprias pernas. Existe aí uma redundância. E esses pleonasmos são chamados de semânticos. Por quê? São pleonasmos de sentido. Agora, nos dois exemplos abaixo, nós temos pleonasmos sintáticos, porque nós temos a repetição de um termo da oração. Os alunos vejo-os sempre sempre entusiasmados. Então, eu estou repetindo o objeto direto. Então, nós temos aí um pleonasmo sintático. Vocês estudam isso como objeto direto,
pleonástico, né? O que você pensa, e isso não me interessa. Notem que aí eu tenho a repetição do sujeito, né? Então, eu tenho um pleonasmo, um sujeito pleonástico. Muito bem. Agora nós vamos às figuras sonoras. Eu separei aqui 4 figuras sonoras. A primeira delas é a aliteração. É a repetição do mesmo fonema consonantal, é de consoante. Então, é como você tem aí o exemplo que eu coloquei, é a repetição do v, 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 v. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias de violões, vozes veladas. Muito bem. Tem alguém falando aqui comigo, interagindo comigo? O sujeito é a oração inteira. Tem uma dúvida aqui, eu vou voltar aqui, pessoal. Eu vou voltar aqui no exemplo que eu coloquei. O que você pensa, e isso não me interessa. O que não me interessa? O que você pensa. Eu tô repetindo a oração anterior. É como se eu dissesse o que você pensa não me interessa. Só que aí eu não repeti, eu coloquei o isso, né? Para substituir a oração anterior. Então eu tenho aí a oração interior, que a anterior toda, que seria então o sujeito, tá? Boa pergunta, boa pergunta. Nada, Eduardo. Estou aqui para isso. Só perguntar. Valeu. Eu que agradeço. Então, agora nós vamos continuando. A literação. Só voltando aqui à literação. É a repetição do mesmo fonema consonantal. Então, é a consoante que se repete. Olá, Pedro. Boa noite. Nós estamos conectados no link que está disponível na bio. É logo o primeiro link. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias de violões, vozes veladas. Notem que tem aí a repetição do fonema V, 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 de maneira repetida. Então, quando nós tivermos a repetição do fonema consonantal, pode ser re, 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 V, 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 D, 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 T, T, T. Essa repetição é chamada de aliteração. A segunda figura sonora é a onomatopeia, que é bastante conhecida, né? A gente estuda isso lá em estrutura de formação, né? É um tipo de formação de palavra também, né? A onomatopeia é o emprego de palavras ou expressões que imitam os sons da natureza. E o exemplo que eu coloquei aí foi de Machado. Então, não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Muito bem. E eu coloquei também uma canção da Elba Ramalho. Oi, tum, tum, bate coração. Tum, coração pode bater. Yeah, yeah. Oi, tum, 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 bate coração. Tá bom, chega de cantar. Então, aqui nós temos onomatopeia. Agora nós vamos para a terceira, que é a assonância. A aliteração é a repetição do fonema consonantal. Na assonância, nós temos repetição de som vocálico em um verso ou uma frase, especialmente as sílabas átonas. As sílabas tônicas, as sílabas mais fortes. Som mulato, nato no sentido lato. Mulato democrático do litoral. E tem o último exemplo do Eugênio de Castro, na messe, que enlouquece, estremece, a quermesse. Notem que aí nós temos a repetição da vogal E. E no exemplo do Caetano, a repetição da vogal tônica, das vogais tônicas, A. Muito bem. E, por último, então, a paronomásia. Não se assuste. Não é nenhum xingamento. A paronomásia vem da... A gente já estudou isso,
que são os homônimos e parônimos, lembram? É uma figura de estilo que emprega palavras parônimas ou sons semelhantes numa mesma frase. Tal fenômeno é também conhecido como trocadilho, né? Trocadilho. A gente usa as palavras próximas ou palavras semelhantes para criar esse efeito. E eu tirei o exemplo que é fantástico do Caetano, que é uma canção dele, que ele diz: berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro, quero que você ganhe, que você me apanhe, sou o seu bezerro gritando mamãe. Então, nós temos aí a paronomásia, as palavras são parecidas, elas criam como se fosse um trocadilho. É isso. Então, agora vamos às questões de concursos. Então, vamos lá, questões. Eu vou ler para vocês, e aí eu gostaria que aqui no chat vocês colocassem a resposta que vocês acham que seja, tá? Analise os exemplos que seguem enquanto a figura de linguagem marque a alternativa correta. Então, vamos lá. João é meu irmão. Pedro, primo. Eu omiti um verbo que já tinha sido mencionado anteriormente. Eita, Paty, como é que é o nome disso? Que noite escura. Como assim? Noite já é escura. Noite é escura. O que é que nós temos aqui? Os brasileiros somos alegres. Os brasileiros, terceira pessoa. Somos, primeira pessoa. Resposta letra? Vamos ver. Isso, garoto. Muito bem. Excelente, meninos. Isso. Muito bem. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui, primeiro, um zeugma. Por quê? Eu omiti o verbo na segunda oração. A omissão do verbo que já tinha sido mencionado anteriormente. Quando você diz que noite escura, é uma redundância de significado. A noite já é escura. Os brasileiros somos, nós temos aí uma concordância ideológica. Então, nós temos uma silepse, ó, de pessoa, né? Os brasileiros, terceira pessoa, do plural, somos, primeira, silepse de pessoa. Vamos ver, tem alguma dúvida aqui, gente? Isso, é exatamente a... Ok, se confundiu com um paradoxo, né? Não existe uma contradição. Existe aqui uma redundância, tá? Redundância é noite, é escura. Tá ok? É um pleonasmo. Agora, vamos à questão seguinte. Vamos lá, pessoal. No período, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Nós nos tornamos pavões exibicionistas. O que é que eu fiz? Eu aproximei um ser humano de pavões exibicionistas. Eles são pavões porque são exibicionistas, como se fossem exibicionistas. O que é que nós temos aí? Vamos lá? O que é que vocês sugerem? Vamos ver aqui. Já temos resposta. Isso, garoto. Muito bom. Excelente. Nós temos uma metáfora, uma comparação implícita. Nós nos tornamos pavões exibicionistas, né? Como se nós fôssemos pavões exibicionistas. Se você consegue colocar uma conjunção comparativa, não é uma comparação, mas nós temos aí
uma aproximação de seres, e um não tem nada a ver com o outro, mas existe essa aproximação. É como se houvesse uma comparação implícita. E se tem uma comparação implícita, é metáfora, e não comparação. Porque a comparação, você precisa ter a conjunção comparativa, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Então, aqui nós temos metáfora. Agora vamos ao próximo. Na frase, faria isso 1000 vezes novamente, se fosse preciso. Faria isso 1000 vezes. 1000 vezes. É escandalosamente exagerado, jogado a seus pés. Eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Nós temos a seguinte pergunta, é uma pergunta ótima, excelente. Uma frase pode expressar várias figuras ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? Com certeza. Eu vou te dar o exemplo que a gente já viu hoje. Só que aqui são figuras... Lembre que nós temos 4 tipos de figuras. As figuras de palavras, as figuras de pensamento, construção e as sonoras, né? Então, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver. Quando eu digo que amor é fogo, que tipo de figura eu tenho? Eu tenho uma metáfora. Mas amor é fogo que arde sem se ver, ao mesmo tempo que é uma metáfora, que é uma figura de palavra, eu tenho uma figura de pensamento, que é uma grande contradição, é um grande paradoxo, né? É um paradoxo ou oxímoro, ou oximoro, tá? Então, sim, a gente pode ter mais de uma figura. Num verso só, a gente pode ter mais de uma figura, muito frequentemente, tá? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Fiz isso 1000 vezes. O que é que nós temos aqui? Nós temos um baita exagero. Então, nós temos uma hipérbole. Vamos lá. Na frase, a pessoa estava com tanta fome que comeu 2 pratos. Muito cuidado. Eu vou dar um tempinho maior para a gente fazer essa questão. Muito cuidado, porque muita gente bastante esperta pode cair nessa pegadinha. A pessoa estava com tanta fome que comeu 2 pratos. Ela comeu 2 pratos. Vamos lá. Isso, muito bem. Gente, só o Eduardo responde aqui, rapaz. Olha aqui, rapaz. Olha aqui, muito cuidado. Notem que parece uma hipérbole. Ah, será que é hipérbole? A pessoa estava com tanta fome que comeu 2 pratos. Tem um exagero aí? Não, não tem necessariamente um exagero. Ele pode, sim, comer 2 pratos. 2 pratos de comida. Mas ele não come efetivamente o prato. Ele não come o continente. Ele come aquilo que está dentro do prato, que é o conteúdo. Então, existe a substituição de uma palavra por outra. Então, nós temos, na verdade, uma metonímia. Então, muito cuidado, é uma questão bem sacaninha, ainda mais porque a hipérbole vem exatamente antes da metonímia e, por descuido, muita gente marcou hipérbole, tá, pessoal? Então, muito cuidado, fica ligado. Essa aí ao contrário da anterior, essa aqui é bem simples, é bem fácil. E mal acendi a luz, puf, puf, puf. Que é isso? Que é isso? É uma onomatopeia. Excelente. Muito bem. Onomatopeia. Maravilha. Ok. Então, reduplicação, o Eduardo tá perguntando a diferença da onomatopeia em relação à reduplicação. Então, basicamente, a reduplicação, a onomatopeia é sons naturais, né? São sons naturais.
A reduplicação é quando você tem, por exemplo, é muito comum entre os nomes de pessoas, por uma questão de familiaridade, você usa Zezé, Dudu, isso é reduplicação. Tá bom, Dudu? É isso. Só que isso é formação de palavra. A gente está aqui em figuras de linguagem. Então, vamos falar de figuras de linguagem. Ok? Vamos lá. Tá tranks. Vamos lá. Isso. Agora, mais uma. Poderia ouvir o fogo gemer. Nossa, bonito isso, né? Eu poderia ouvir o fogo gemer. Gente, o fogo geme? O que nós temos aí? Vamos lá, respondam vocês. O que é isso? É uma atribuição de características humanas a seres inanimados. Perfeito, Dudu. É uma prosopopeia. Excelente. Muito bem. Tem mais uma. Assinale a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por... Olha, ele está dando definição de figura. Então, muito cuidado. Vamos ler com cuidado. Assinale a figura de linguagem que consiste no emprego de um termo por outro, dada a relação de semelhança ou a possibilidade de associação entre eles. Então, o emprego de um termo por outro. O que é isso? Quando eu emprego um termo em lugar do outro. Vamos ver aqui. É uma questão sacaninha, tá? Exatamente. Notem que ele não colocou metonímia. Metonímia é a substituição de um termo por outro, de uma palavra por outra. Mas a sinédoque é um tipo de metonímia, né? É a parte pelo todo, né? É uma substituição. Ele não tem o seu próprio teto, é a parte pelo todo. Velas transpunham a lagoa, né? Velas brancas transpunham a lagoa. Nós temos o emprego da vela, que faz parte da embarcação. Então, a parte pelo todo é uma metonímia chamada especificamente de sinédoque. Então, muito cuidado, é uma questão safadinha, né, que colocou sinédoque, que normalmente as pessoas não conhecem a sinédoque, tá? É um tipo de metonímia, então fiquem atentos, tá? Vamos lá. Agora, nós temos, de novo, outra definição. O recurso sonoro utilizado na composição de poemas, que consiste na repetição de um mesmo fonema consonantal. Cuidado para não confundir. Fonema consonantal diferente de fonema vocálico. Se é fonema consonantal, é vozes veladas, veludosas vozes, volúpeas violões, vozes veladas. Excelente, muito bom. Então, nós temos a literação. É isso, pessoal. Aqui terminamos a nossa live. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela participação. Foi incrível estarmos juntos hoje novamente. E na semana que vem, quarta-feira, nós teremos outra live e eu vou escolher um tema recorrente dos concursos, tá? Quero muito agradecer a todos vocês pela presença. É sempre muito bom, Hugo. Excelente. E não esqueçam, eu vou disponibilizar todo esse conteúdo no YouTube. Está lá no YouTube, Português do Tavares, no YouTube. Então, você pode dispor desse conteúdo quando você quiser, tá bom?
Valeu, pessoal. Uma excelente noite. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.